todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Heresia, de acordo com a Bíblia, a respeito do arrebatamento, a segunda volta de Cristo, não há nenhuma confirmação bíblica do tempo e da hora em que isso vai acontecer. Basta você dar uma avaliada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que você vai ver que até então não há nenhuma confirmação do momento em que isso vai acontecer, assim como afirma Baby Brasil neste vídeo. Por mais que todos nós estamos vendo que os sinais estão aí se aproximando, os sinais estão bem claros, mas fazer esse tipo de afirmativa diante de uma multidão como ela estava é algo muito comprometedor, porque você está ali pregando algo que não está com nenhum embasamento bíblico. Fala, meu povo! Aqui é a Fabiola e neste vídeo de hoje, caso você não esteja aí acompanhando toda essa confusão que aconteceu no fim de semana, no carnaval, essa foi uma das situações que aconteceu. A cantora gospel Baby Brasil está em cima do trio elétrico no carnaval. Inclusive, não deveria nem ser um lugar para um cristão estar. Mas existem as pessoas que discordam, que acham que é um lugar sim que se deve pregar a palavra, que as pessoas precisam pregar porque Jesus esteve em lugares onde os pecadores estavam. Então isso acaba gerando uma certa divisão de opiniões e eu estou aqui para colocar a minha. Ninguém precisa concordar comigo, é claro, mas esse é o meu ponto de vista. Penso que, embora as pessoas tenham essa ideia de evangelizar no carnaval, de que a gente precisa pregar a palavra aos quatro cantos do mundo, principalmente nos lugares aonde os pecadores estão, eu vejo que existe aí um certo risco, principalmente no carnaval. Pessoas que estão ali bêbadas, na prostituição, pessoas que estão num contexto que, se a gente parar para pensar, elas não teriam nem discernimento para ouvir uma palavra. E naquele momento que a Baby Brasil, que se diz uma cristã, sobe no trio elétrico, fantasiada, dançando, porque ali aparecem momentos em que ela está dançando as músicas do mundo, o que também não é algo que o cristão deveria comungar dessa ideia. Então ela aparece ali dançando, ou seja, ela está no meio da roda dos escarnecedores, ela está ali inclusive ferindo aquilo que o Salmo 1 vem nos falar. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas enfim, ela resolveu subir lá e falar a respeito do arrebatamento. Até aí tudo bem, só que quando ela vai falar sobre esse arrebatamento, a gente já vê ali um ponto que não é tão favorável, que é o momento que ela vem falar de uma heresia. Porque para quem entende da Bíblia, para quem estudou o texto, sabe que não há nenhuma confirmação bíblica de quando vai acontecer essa segunda volta de Cristo. Então ela acabou virando motivo de chacota, inclusive para Ivete Sangalo, que não é uma cristã, que não comunga da ideia dela, e muitas pessoas ficaram zombando daquela situação e até questionando o que a Baby Brasil estaria fazendo ali. Mas eu confesso para vocês que algo tem me chamado bastante atenção. Não sei se vocês perceberam, repararam isso. E eu quero deixar aqui essa reflexão. Por mais que ela tenha pregado uma heresia, por mais que isso tenha se tornado motivo de chacota para muitas pessoas, vocês observaram como que neste carnaval, pessoas improváveis começaram a falar de Jesus aleatoriamente? E não só a Baby Brasil. Vou pegar aqui só um dos exemplos que está na internet. Basta você dar um Google aí depois que você vai ver outras pessoas. Mas presta atenção neste videozinho aqui que eu vou colocar da cantora Joelma. Este vídeo foi outro vídeo que também gerou bastante repercussão
nas mídias sociais. A cantora Joelma, em um determinado momento do seu show, ela vem louvar, cantar. E aí algumas pessoas vêm a dizer, mas ela precisa se arrepender, ela precisa tirar essas roupas, parar de cantar músicas seculares. Só que isso também me faz pensar o seguinte, quando eu olho para Baby Brasil, quando eu olho para Joelma, eu olho também para esses cantores seculares que nestes momentos específicos eles resolvem falar de Jesus para as pessoas, me lembra também aquilo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, quando o Senhor fala, se eles não louvarem, até as pedras clamarão. Ou seja, muitas vezes nós, os cristãos que deveríamos estar evangelizando, pregando a palavra, não fazemos, não seguimos a palavra, não somos imitadores de Cristo, então o Senhor vai ter que utilizar de quem? Até mesmo de pedras. E aqui essas pedras podem ser inclusive essas pessoas que são improváveis. Esse é um ponto de vista meu, você não precisa concordar. Mas eu confesso que eu tenho ficado muito pensativa em relação a essas pessoas que são muito improváveis de aparecerem em contextos falando de Jesus. Será que não seria uma oportunidade, talvez o próprio Deus usando dessas pessoas para dar uma sacudida na multidão? Se a gente pensar nessa história aí da Baby Brasil, por mais que ela pregou uma heresia, mas a repercussão que isso tomou mundialmente, porque isso não está só aqui no Brasil, isso tomou uma repercussão mundial. Ela começou a ser pesquisada nos últimos dias com uma frequência absurda. E as pessoas começaram a pesquisar, inclusive, sobre arrebatamento. Pessoas que nunca nem ouviram falar sobre o que era aquilo. Algumas pessoas quiseram entender mais sobre o assunto. Então, por mais que foi polêmico, por mais que foi pregado uma heresia, de certa forma ela plantou uma sementinha da curiosidade. Ela plantou algo nas pessoas que desperta a curiosidade em buscar por conhecimento. E muitas vezes algumas pessoas vão buscar Jesus exatamente pela curiosidade. Basta a gente se lembrar de Zaqueu, aquele homem que queria ver Jesus, que também era um pecador. E a simples curiosidade de subir em cima da figueira, naquele momento que Jesus se oferece para entrar, se hospedar na casa dele, o pecador se converte. Não sei se mais alguém pensou assim como eu, que talvez de alguma forma, não estou afirmando que seja isso, é só um pensamento da Fabiola, que talvez, pode ser que Deus queira usar essas pessoas, não sei, mas que me deixou bastante encafifada, encucada. Eu confesso para vocês que deixou. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso. Não precisamos nos ofender, atacar ninguém. Respeite o seu irmão aqui nos comentários. Inclusive, se você é um cristão, tenha esse senso, essa educação para a gente expressar a nossa opinião. A gente não precisa brigar com ninguém. Coloca seu ponto de vista aí e juntos vamos tecendo um diálogo, porque eu quero saber o que vocês pensam a respeito desse assunto.